Ele zombou de mim, dizendo que eu era pobre demais, muito abaixo dos seus padrões para ser digna da vida que ele acreditava merecer. Ele desdenhou dos meus sonhos e agiu como se eu devesse me sentir sortuda por ele ter me escolhido. Quando ele me humilhou pela última vez, pedi o divórcio e fui embora. Anos depois, quando sua vida desmoronou, ele voltou apenas para ver que eu havia me superado em muito. A voz da mãe dele ao telefone era gélida e precisa. Você sempre seria um mau investimento, Sophie. Marcos merece alguém que realmente possa contribuir para o futuro dele, não alguém que o arraste para o seu nível. Sentei-me sozinha no apartamento que costumávamos dividir. Os papéis do divórcio estavam espalhados sobre a mesa de centro, enquanto ela explicava exatamente por que eu nunca tinha sido boa o suficiente para o filho dela. Francamente, estamos aliviadas por ele finalmente ter caído em si. Uma assistente social. Ela falou como se fosse uma doença. Você não tem ideia de quantas explicações tivemos que dar no clube. Ah, o Marcos casou com uma moça cuja mãe era faxineira. Foi humilhante. Eu devia ter desligado. Devia ter dito exatamente o que eu pensava dela e das amigas dela do clube de campo. Mas fiquei ali sentada, lembrando da noite em que ouvi o Marcos dizer praticamente a mesma coisa. Como eu estava abaixo dos padrões dele, como ele se conformou ao casar com alguém de nível inferior. 5 anos depois, quando todo o seu mundo desmoronou e ele voltou rastejando, eu me certifiquei de que ele entendesse algo claramente. Eu não estava abaixo dele. Ele é que estava abaixo de mim, mas estou me adiantando. Para entender como cheguei àquela ligação, como acabei sentada sozinha com os papéis do divórcio enquanto minha sogra proferia sua sentença final, você precisa saber como tudo começou. Porque, certa vez, Marcos Whitfield me fez acreditar que nossos mundos diferentes não importavam. Ele me fez acreditar que o amor poderia unir a família rica dele, típica de clube de campo, às minhas raízes da classe trabalhadora. Ele me fez acreditar em muitas coisas que se revelaram mentiras. Conheci Marcos 7 anos antes daquela ligação telefônica, em um ginásio empoeirado do campus, que cheirava a bolas de basquete velhas e roupas doadas. Era uma daquelas campanhas de caridade em que os alunos se voluntariavam por vários motivos, alguns genuínos, a maioria nem tanto. Eu estava lá porque fazia trabalho voluntário no abrigo local todos os fins de semana, separando doações e ajudando famílias que me lembravam a minha. Marcos estava lá cumprindo suas horas de serviço comunitário com a fraternidade, vestido com roupas casuais que provavelmente custavam mais do que todo o meu orçamento mensal para alimentação. Notei-o imediatamente porque ele parecia completamente deslocado, parado no meio de pilhas de doações, como se alguém o tivesse acidentalmente deixado cair no mundo errado. Quando a coordenadora de voluntários nos designou para a mesma estação de triagem, eu esperava um silêncio constrangedor ou uma conversa fiada condescendente. Em vez disso, ele me fez rir em 5 minutos. Não tenho ideia do que estou fazendo, admitiu, segurando um suéter e examinando-o como se pudesse mordê-lo. Existe uma técnica correta para dobrar roupas doadas, ou eu simplesmente improviso? Improvisa, eu disse. As famílias que precisam delas não vão se importar se as dobras estiverem perfeitas. Ele sorriu com isso, e algo em seu sorriso pareceu genuíno de uma forma que eu não estava acostumada a ver em caras que se pareciam com ele. Passamos as 2 horas seguintes separando roupas e conversando sobre tudo. Ele perguntou sobre meu curso de serviço social com o que pareceu ser um interesse genuíno, não a tolerância educada que a maioria das pessoas demonstrava quando eu explicava que queria ajudar crianças em lares adotivos e sobreviventes de violência doméstica. Ele me contou sobre sua formação em finanças com um humor autodepreciativo, brincando que estava se preparando para uma vida inteira fazendo dinheiro circular em telas, sem contribuir com nada de significativo para a sociedade. Eu me vi atraída pelo seu charme, pela maneira como ele fazia perguntas como se realmente se importasse com as respostas. Ele vinha de uma família que tinha uma casa de veraneio à beira de um lago que nunca mais usavam e que fazia viagens anuais para esquiar em Aspen. Eu vim de uma cidadezinha desconhecida, onde meu pai trabalhava na construção civil até que suas costas não aguentaram mais e minha mãe limpava casas até que a artrite tornou insuportável segurar um esfregão. Consegui entrar na faculdade graças a uma combinação de bolsas de estudo, empréstimos federais e 3 empregos simultâneos. Trabalhava na biblioteca do campus durante a semana, como garçonete em uma lanchonete perto do campus nos fins de semana e dava aulas particulares sempre que conseguia um tempinho. Eu estava constantemente exausta, constantemente calculando se conseguiria comprar tanto os livros didáticos quanto as compras do supermercado naquela semana.
Marcos disse que minha ética de trabalho era inspiradora. Disse que eu tinha uma autenticidade genuína que as pessoas do meio dele não possuíam. Ele fez minha pobreza parecer quase romântica, como uma história de origem que forjava meu caráter e que ele achava fascinante, em vez da dura realidade que ela realmente era. Olhando para trás agora, sentada naquele apartamento, com as palavras cruéis da mãe dele ainda ecoando em meus ouvidos, me pergunto se ele me viu como um projeto desde o início. Algo humilde que ele pudesse levar como prova de sua própria mente aberta, de sua própria capacidade de enxergar valor além da riqueza e do status. Mas naquela época, sentada naquele ginásio dobrando suéteres doados, eu simplesmente pensei que tinha conhecido alguém especial. Começamos a namorar algumas semanas depois. Aqueles anos de faculdade pareceram fáceis de uma forma que nada antes ou depois pareceu. Estudávamos juntos na biblioteca, ele me ajudando com estatísticas que eu não conseguia entender, e eu revisando seus trabalhos porque escrever era algo natural para mim. A gente comprava comida barata nas barraquinhas do campus e comia sentado no pátio, conversando sobre futuros que pareciam ilimitados e brilhantes. Ele nunca me fez sentir pobre durante aqueles anos. Quando eu dizia que não tinha dinheiro para ir a algum lugar, ele simplesmente dava de ombros e sugeria algo gratuito. Fizemos trilhas em parques estaduais, assistimos a concertos gratuitos no campus, passamos as tardes de fim de semana caminhando pela cidade, conversando sobre sonhos, planos e tudo o que queríamos construir juntos. Eu achava que aquela versão do Marcos era real, achava que o cara que não ligava para restaurantes caros ou roupas de grife era quem ele realmente era, e não apenas quem ele fingia ser antes de sua vida real começar. Após a formatura, nossos caminhos se separaram de maneiras que deveriam ter me alertado, mas o amor faz você ignorar os sinais de alerta até que eles estejam escritos em neon. Tornei-me assistente social, dedicando-me a casos de acolhimento familiar e sobreviventes de violência doméstica. Um trabalho que me preenchia a alma de maneiras inexplicáveis, mas que mal pagava as contas. Marcos entrou para a empresa de investimentos do pai com um salário inicial que fazia meu salário anual parecer troco. A distância entre nós aumentou imediatamente, mas eu disse a mim mesmo que não importava porque nos amávamos. Os pais dele deixaram suas opiniões claras desde o início. O anúncio do noivado aconteceu em um jantar em um clube de campo, onde me senti completamente deslocada. Eu estava usando meu vestido mais bonito, aquele que guardo para entrevistas de emprego, e mesmo assim me senti mal vestida entre mulheres com roupas que custavam mais do que meu aluguel mensal. A mãe dele perguntou o que meus pais faziam profissionalmente. O tom dela, deixando claro que ela já sabia a resposta, não a impressionaria. Quando contei ela sobre o trabalho de construção do meu pai e a limpeza da casa da minha mãe, o silêncio que se seguiu pareceu cristalizar no ar um julgamento. O pai dele pigarreou e mudou de assunto para a trajetória profissional de Marcos, e eu fiquei ali sentada me sentindo invisível e insignificante. Marcos apertou minha mão por baixo da mesa, e eu pensei que ele estivesse demonstrando apoio. Agora percebo que ele provavelmente só esperava que eu não dissesse mais nada constrangedor. Nos casamos por volta dos 25 anos em uma cerimônia financiada e totalmente controlada pelos pais dele. A lista de convidados estava repleta de amigos do clube de campo deles, em vez da minha família. Flores que eu não escolhi e cores que eu não selecionei. Um local que exalava uma riqueza que eu não compreendia, com esculturas de gelo, um jantar de 7 pratos e um quarteto de cordas que provavelmente custou mais do que a renda anual dos meus pais. Minha mãe chorou durante a cerimônia. Na época, achei que fosse apenas uma emoção normal da mãe da noiva. Olhando para trás, acho que ela viu o que eu não conseguia ver, que eu estava me casando com uma família que nunca me aceitaria, que passaria anos me fazendo sentir que eu não era boa o suficiente. Nos mudamos para um pequeno apartamento que pertencia aos pais dele, pagando um aluguel abaixo do valor de mercado, algo que Marcos me lembrava sempre que eu sugeria procurarmos nosso próprio lugar. Porque pagaríamos o preço de mercado em outro lugar quando temos isso, ele dizia, como se eu estivesse sendo irracional por querer independência. Os primeiros anos de casamento tinham um ritmo que, de alguma forma, funcionava. Ele chegava em casa estressado por causa da política do escritório, e eu ouvia enquanto preparava o jantar com nosso orçamento modesto. Eu chegava em casa emocionalmente exausta depois de separar crianças abusadas de seus pais ou ajudar mulheres aterrorizadas a escapar de parceiros violentos, e ele pedia comida para a viagem para que eu não precisasse cozinhar. Nós nos encaixamos de uma maneira peculiar. A ambição dele equilibrada pela minha sensatez, as conexões dele complementando a minha compaixão. Eu realmente acreditava que estávamos construindo algo real, algo que duraria.
Então Marcos foi promovido a associado sênior e tudo começou a mudar de maneiras que eu não queria ver. Celebrei a conquista dele como se fosse minha. Preparei o prato de massa favorito dele, aquele que ele adorava desde que namorávamos. Comprei um cartão dizendo que eu tinha orgulho dele. Ele irradiava alegria durante toda a noite, falando sobre salas de canto, perspectivas de sociedade e futuros que pareciam brilhantes e limitados. Naquele fim de semana, sugeri que comemorássemos fazendo uma trilha que eu estava querendo explorar. Gratuita, linda, o tipo de coisa que costumávamos fazer quando éramos universitários sem dinheiro, encontrando alegria nos prazeres simples. O olhar que Marcos me lançou me deu um nó no estômago. Por que iríamos fazer uma trilha se acabei de ser promovido, disse ele, como se eu tivesse sugerido algo ofensivo. Vamos a algum lugar que realmente reflita essa conquista. Um lugar que tenha importância. Acabamos num restaurante de carne superfaturado onde Marcos passou o jantar inteiro citando nomes de colegas que eu jamais conheceria e perguntando ao garçom se ele sabia quem era seu pai. Sentei-me à sua frente, com meu vestido de loja de departamentos, observando-o se apresentar para jurados invisíveis, e senti a primeira rachadura na base de tudo o que eu pensava que éramos. Ele falava sobre futuras férias em lugares que eu não podia pagar. Compras de grife que pareciam desnecessárias. Eventos de networking que aparentemente importavam mais do que a vida tranquila que tínhamos construído. A intensidade era desesperada, como se ele estivesse perseguindo algo que não conseguia nomear, mas que precisava desesperadamente alcançar. Eu disse a mim mesmo que ele estava apenas empolgado, que esse entusiasmo era passageiro e que passaria assim que a novidade da promoção se dissipasse. Eu não fazia ideia de que estava testemunhando o início de sua transformação em alguém que eu não reconheceria, alguém que eventualmente me olharia com desprezo e diria ao seu amigo que eu era pobre demais para entender a verdadeira ambição. Mas naquela noite na churrascaria, vendo-o ostentar riqueza e status para estranhos que não se importavam, senti algo mudar, algo fundamental. Eu só não sabia ainda que era o começo do fim. A transição da empolgação para a obsessão aconteceu tão gradualmente que eu só percebi quando já o havia consumido por completo. Cerca de 3 meses depois daquele jantar na churrascaria, Marcos chegou do trabalho radiante, com uma energia que eu nunca tinha visto antes. Ele havia sido convidado para uma reunião privada com Theodor Carmichael, um dos sócios seniores de sua empresa. É isso aí, Sophie, disse ele, andando de um lado para o outro na nossa pequena sala de estar, como se não conseguisse se conter. Theodor não se reúne com associados juniores a menos que veja potencial. Isso pode mudar tudo. Eu deveria ter ficado feliz por ele. Em vez disso, senti um nó se formando no meu estômago, algo que não conseguia explicar. Theodor Carmichael tornou-se o centro do universo de Marcos quase da noite para o dia. Theodor era tudo o que Marcos queria ser. O escritório de esquina com vista para a cidade. A casa de tijolos no bairro onde morava a velha guarda rica. A esposa que parecia ter saído de uma revista de sociedade. Theodor dirigia um carro que custava mais do que a casa da maioria das pessoas e passava férias em lugares que eu não conseguia pronunciar. Marcos começou a falar de Theodor constantemente. No jantar, em vez de perguntar sobre o meu dia, ele começava a dar detalhes sobre as estratégias de investimento de Theodor. Aos fins de semana, ele assistia vídeos sobre golfe porque Theodor jogava em um clube exclusivo. Ele começou a ler as mesmas publicações financeiras que Theodor mencionava, a pedir o mesmo vinho que Theodor preferia e até mudou a forma como se vestia para imitar o estilo de Theodor. Foi nauseante ver meu marido se transformar em um fã incondicional de outro homem, estudando a vida de Theodor como se fosse um modelo para se tornar digno dele. Theodor diz: a chave para o sucesso é cercar-se de qualidade, anunciou Marco certa noite, olhando ao redor do nosso apartamento com esse novo olhar crítico que me deixou desconfortável. Pessoas de qualidade, coisas de qualidade, experiências de qualidade. Eu estava lavando a louça do jantar. Macarrão de novo, porque era barato e farto quando ele disse isso. Fechei a torneira e olhei para ele. O que isso significa? Significa que precisamos elevar nossos padrões, disse ele, gesticulando vagamente para nossos móveis modestos. Olha só este lugar, Sophie. Tudo parece tão barato, tão básico. Como vou convidar colegas para virem aqui se estamos vivendo como estudantes universitários? Estamos pagando meus empréstimos estudantis, lembrei a ele, mantendo a voz calma. E estamos juntando dinheiro para a entrada de um imóvel. Lembra do plano que fizemos juntos?
Marcos olhou para mim como se eu tivesse falado uma língua estrangeira. Esse plano é de antes, disse ele lentamente, como se estivesse explicando algo para uma criança. De antes de eu entender o que é o verdadeiro sucesso. A casa de Theodore e Vivian. Você precisa ver. Arte de verdade nas paredes. Móveis que se destacam. Tudo cuidadosamente selecionado e intencional. O homem com quem me casei teria rido de pessoas que mediam seu valor por marcas de móveis. Esse novo Marcos media tudo pelos padrões de Theodore, e eu estava falhando em todos os testes. A situação piorou quando Vivian Carmichael começou a dar jantares. Eventos suntuosos em sua casa de pedra, onde a lista de convidados era um verdadeiro desfile da elite financeira da cidade. Marcos foi convidado para uma dessas festas e voltou para casa naquela noite transformado. Precisamos fazer melhor, disse ele, caminhando pelo nosso apartamento como se o estivesse vendo pela primeira vez. Por que não temos arte de verdade? Por que todos os nossos móveis são de lojas de desconto? Por que tudo parece tão temporário? Por que estamos sendo financeiramente responsáveis, eu disse, com a frustração transparecendo na minha voz. Por que estamos pagando dívidas e construindo uma reserva financeira? Por que estamos fazendo o que adultos de verdade fazem, em vez de viver além das nossas possibilidades? Você é tão mesquinho, ele retrucou, e o veneno em sua voz me fez estremecer. É exatamente sobre isso que Theodore me alertou. Pessoas que não entendem ambição sempre tentarão te puxar para baixo, para o nível delas. Encarei-o, genuinamente chocada. Você acabou de me chamar de mesquinha por querer ser financeiramente responsável? Eu te chamei de mesquinho por se recusar a enxergar o panorama geral, disse ele. Por achar que se sentir confortável em móveis baratos é algo para se orgulhar. Foi aí que os gastos começaram. Ternos de grife apareceram no nosso armário, ainda com etiquetas de preço que me deixaram sem fôlego. Quando perguntei sobre eles, Marcos dispensou-me com um gesto de mão, dizendo que eram investimentos em sua carreira. Depois veio o carro, um modelo de luxo alugado com prestações mensais superiores ao nosso aluguel. Descobri por acaso, ao abrir uma correspondência que pensei ser uma conta de serviços públicos. Quando vi o valor, cheguei a ficar tonto. Marcos, não podemos pagar isso, eu disse naquela noite, segurando o contrato de aluguel com as mãos trêmulas. Não podemos nos dar ao luxo de não fazer isso, rebateu ele. A imagem importa no meu setor. Theodore adota um modelo semelhante. As pessoas reparam nessas coisas. As pessoas também percebem quando você não consegue pagar as contas, eu disse, tentando manter a calma. Já temos dívidas no cartão de crédito. Isso vai nos afundar. Foi aí que ele explodiu de um jeito que realmente me assustou. Você não entende nada, gritou ele, com o rosto vermelho de raiva. Estou tentando construir algo aqui, e você está me arrastando para baixo com essa sua mentalidade de pobre. É por isso que você nunca vai ter sucesso. Você ainda pensa como alguém que mora em um trailer. Cresci numa casa modesta, não num parque de trailers, mas o insulto foi feito para ferir, e feriu. Senti lágrimas queimando atrás dos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. O problema é o meu salário, perguntei baixinho. O salário que ganho ajudando crianças abusadas e sobreviventes de violência doméstica. É isso que está errado aqui. Seu salário é uma piada, disse ele, cru. Você escolheu uma profissão de miséria e agora espera que eu viva no seu nível? Pois bem, não vou fazer isso. Theodore tem razão. Às vezes, é preciso deixar para trás quem não consegue acompanhar. Saí de perto antes que eu dissesse algo que não pudesse retirar. Tranquei-me no banheiro e sentei no chão, ouvindo-o andar de um lado para o outro na sala, ainda irritado, ainda convencido de que estava certo. Nas semanas seguintes, jantares caros tornaram-se rotina. Lugares onde reservas exigiam contatos, onde os pratos principais custavam mais do que meu orçamento semanal para compras de supermercado. Marcos chegava em casa falando sobre quais sócios estavam presentes, quem o notou, quem pareceu impressionado. Nossa conta poupança foi se esgotando aos poucos. Os saldos dos cartões de crédito aumentaram. Tentei várias vezes sentar com ele e discutir nossa situação financeira real, mas toda conversa se transformava em uma guerra. Você só está com inveja, ele dizia. Inveja porque eu estou tendo sucesso enquanto você está presa nesse emprego sem futuro.
Estou tentando evitar que nos afoguemos em dívidas, eu respondia, mas ele nunca ouvia. Então veio a faxina no apartamento. Comecei a notar que as coisas estavam sumindo. Coisas pequenas no começo. A foto emoldurada da nossa formatura na faculdade. O imã de lembrança da nossa modesta lua de mel nas montanhas. A estante de livros de brechó que passamos uma tarde escolhendo juntos, rindo das nossas terríveis habilidades para montar móveis. Um dia, cheguei em casa e descobri que nossa foto favorita havia sumido do corredor. Era de uma trilha que fizemos durante nosso primeiro ano de casamento. Nós dois, suados, felizes e sem dinheiro, sorrindo para a câmera com uma cachoeira ao fundo. Encontrei-a enfiada numa gaveta do quarto, junto com outras 2 fotos dos nossos primeiros anos juntos. Escondida como prova de um crime. O que aconteceu com as nossas fotos? Perguntei a Marcos naquela noite. Eles parecem infantis, disse-lhe com desdém, sem sequer levantar os olhos do celular. Estou tentando deixar este lugar com uma aparência mais profissional. Vivien diz, sua casa deve refletir suas aspirações, não sua história. Nossa história é o que construímos juntos, eu disse, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Essas fotos são a nossa vida. Essas fotos são lembranças constrangedoras de quando não sabíamos de nada, corrigiu ele. Precisamos olhar para frente, não para trás. A gota d'água foi quando ele contratou um designer de interiores sem me avisar. Cheguei em casa depois de um dia particularmente brutal no trabalho. Tive que tirar 3 crianças de uma casa onde elas não estavam seguras. E fiquei emocionalmente exausta ao encontrar um estranho em nosso apartamento medindo paredes e fazendo anotações. Quem é você? Perguntei, confuso. Melissa Hartwell, disse ela, estendendo uma mão com unhas impecavelmente feitas. Marcos me contratou para ajudar a elevar o nível do espaço, dando-lhe uma estética mais sofisticada. Ela percorreu nosso apartamento com um desgosto mal disfarçado, sugerindo que precisávamos substituir praticamente tudo o que tínhamos. Marcos a seguia por toda parte, acenando com a cabeça entusiasticamente e concordando com todas as críticas. Essas peças são perfeitas para uma casa inicial, disse Melissa, apontando para o nosso sofá. Para alguém na posição do Marcos, precisamos de móveis que se destaquem. Peças com história. Vi estranhos descartarem tudo que eu havia escolhido cuidadosamente, cada pequeno fragmento da nossa história juntos, e Marcos apenas assentiu com a cabeça, como se concordasse que todo o nosso passado era algo de que dever nos envergonhar. O dia em que ele sugeriu que nos livrássemos do nosso álbum de casamento porque o local não era impressionante o suficiente foi o dia em que percebi algo fundamental. Marcos não estava apenas mudando. Ele estava tentando apagar a versão de si mesmo que havia amado alguém como eu. Ele estava reescrevendo toda a nossa história para se adequar à narrativa que Theodore Carmichael lhe havia vendido sobre o que deveria ser o sucesso. E eu era o maior obstáculo a essa fantasia. Eu devia ter previsto isso. Os sinais estavam por toda parte. As roupas de grife, as fotos apagadas, as críticas constantes. Mas, de alguma forma, eu ainda acreditava que poderíamos encontrar o caminho de volta para quem costumávamos ser. Essa crença morreu numa quarta-feira à noite, no final de setembro. Eu estava trabalhando até tarde num caso de crise. Uma menina de 15 anos chamada Maia foi retirada de casa após a prisão de seu padrasto por abuso. A papelada não podia esperar, pois sua colocação emergencial dependia de eu preencher os formulários corretos antes da meia-noite. Quando terminei, meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela do computador e meu estômago roncava porque eu havia pulado o jantar. Cheguei em casa por volta das 9, exausta e com fome, esperando encontrar Marcos dormindo ou assistindo televisão. O apartamento estava escuro, exceto pela luz que vinha do nosso quarto. Ouvi a voz dele antes mesmo de colocar minha bolsa no chão, aguda e animada de um jeito que me fez parar no corredor. Ele estava ao telefone, andando de um lado para o outro, guiado pelo som dos seus passos. Seu tom de voz carregava aquela falsa confiança que usava com seus amigos do ramo financeiro. Uma voz ligeiramente mais alta e agressiva do que a sua voz normal. Eu não estava tentando ouvir a conversa. Eu só estava ali parada, com as chaves ainda na mão, prestes a anunciar que tinha chegado em casa. Então ouvi meu nome. Estou falando sério, Jason. Acho que cometi um grande erro ao me casar com ela. Meu corpo ficou completamente imóvel.
As chaves em minha mão de repente pareceram incrivelmente pesadas. Ela tem essa mentalidade de pobreza que eu não consigo superar, continuou Marcos, com a voz carregada de desprezo. Nenhuma ambição além do salário de assistente social. Nenhuma noção de imagem ou apresentação. Theodore fica me perguntando por que ainda estou com alguém tão abaixo do meu potencial. E, sinceramente, estou começando a me perguntar a mesma coisa. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter saído do apartamento, me dado tempo para processar o que estava ouvindo. Mas meus pés não se moviam. Todos na empresa têm esposas que agregam valor às suas carreiras, disse ele, e eu pude ouvir o tom de desdém em sua voz. Sophie prejudica a minha. Ela não faz networking. Ela não impressiona ninguém. Ela aparece nos eventos parecendo que trabalha em uma ONG, o que, suponho, ela faz, mas mesmo assim. Ele riu. Um som frio e cruel que eu nunca tinha ouvido dele antes. Honestamente, eu poderia ter feito muito melhor. Só não percebi isso até ver o que era realmente possível. Meu pai tem razão. Ela é um risco para minha carreira. Não consigo construir a vida que quero com alguém que acha que fazer compras no Costco é uma característica da personalidade. Aquela palavra pairava no ar como veneno. Sim, estou pensando nisso, disse Marcos, respondendo a algo que Jason provavelmente perguntou. Sair. Quer dizer, só preciso acertar o momento certo para não me prejudicar politicamente na empresa. A imagem importa, sabe? Não posso parecer instável ou estar passando por problemas pessoais justamente quando as decisões sobre a sociedade estão sendo tomadas. Ele estava planejando nosso divórcio como uma transação comercial. Calculando o melhor momento para se livrar de mim sem prejudicar sua preciosa carreira. Devo ter feito algum barulho, uma inspiração brusca, um movimento, porque Marcos de repente se virou e me viu parada no corredor. Seu rosto ficou completamente branco. Preciso retornar à ligação, disse-lhe rapidamente, desligando sem esperar pela resposta de Jason. Nos encaramos através da distância do nosso quarto. O silêncio era tão pesado que parecia que ia me esmagar. Quanto você ouviu? Perguntou Marcos finalmente, com a voz cuidadosa e controlada. Tudo isso? Perguntei. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Ele não pediu desculpas. Não se apressou em explicar ou retratar a crueldade que eu acabará de ouvir. Em vez disso, ele endireitou os ombros como se estivesse se preparando para uma avaliação de desempenho, recompondo-se. Sophie, você precisa entender. Não, interrompi, com a voz áspera. Não ouse tentar racionalizar o que acabou de dizer. Estou sob muita pressão no trabalho. Ele começou assim. Explicou tudo. Você me chamou de um peso morto para minha carreira. Eu disse cada palavra deliberadamente. Você disse que estou abaixo do seu potencial. Você está planejando nosso divórcio com base no que é melhor para a sua carreira. Seu maxilar se contraiu. Percebi uma mudança em sua expressão. A máscara caiu. O verdadeiro desprezo transpareceu. Porque você é, ele explodiu. Toda a pretensão de calma desapareceu. Olha só para você, Sophie. Você ainda está trabalhando num emprego que mal paga alguma coisa. E ainda age como se ser humilde fosse alguma virtude. Estou tentando construir algo aqui, e você está me puxando para baixo com sua mentalidade de pobreza. A crueldade em sua voz era quase clínica, como se ele estivesse ensaiando aquele discurso mentalmente há meses, apenas esperando a permissão para proferi-lo. Eu te apoiei em tudo, eu disse, com a voz embargada. Em cada promoção, em cada evento de networking, em cada vez que seus pais me fizeram sentir um lixo, eu fiquei. Eu acreditei em nós. Não existe o nós, disse Marcos categoricamente. Existe eu tentando ter sucesso e você se recusando a evoluir. Você continua sendo a mesma garota daquela cidadezinha perdida e sempre será. Preciso de alguém que realmente possa contribuir para o meu futuro, e não que me prenda à mediocridade. Foi naquele momento que algo dentro de mim se cristalizou. Não exatamente uma mágoa, mas uma clareza nítida como vidro quebrado. Eu me diminuía por causa desse homem. Pedia desculpas pelo meu passado, minha carreira, meus valores, tentando desesperadamente me tornar a versão que ele queria, enquanto ele destruía sistematicamente tudo o que eu era.
E mesmo assim, ele ainda achava que eu não era boa o suficiente. Então vamos simplificar, eu disse, agora com a voz calma. Quero o divórcio. Marcos piscou de verdade, com genuína surpresa estampada no rosto. Ele esperava lágrimas, esperava súplicas, esperava que eu prometesse mudar, que seria melhor, que de alguma forma atenderia aos seus padrões impossíveis. Você está falando sério? Perguntou ele. Completamente. Pela primeira vez em meses, vi incerteza cruzar seu rosto, como se ele esperasse controlar essa narrativa, e eu tivesse acabado de reescrever todo o roteiro. Tudo bem, disse-lhe finalmente, tentando parecer indiferente, mas sem sucesso. Se é isso que você quer. Isso é. Ele pegou o casaco da cadeira, com movimentos bruscos e agitados. Vou ficar na casa dos meus pais enquanto resolvemos os detalhes. Bom. Ele parou à porta e, por um breve instante, pensei que ele pudesse se desculpar, que pudesse reconhecer o que estava perdendo, o que havia destruído. Em vez disso, ele disse, você vai se arrepender disso, Sophie. Você não tem ideia do quanto eu estava nos sustentando. Não respondi. Não lhe dei a satisfação de uma reação. A porta se fechou atrás dele, e eu fiquei sozinha em nosso apartamento. O pânico que eu esperava não veio. As lágrimas que eu pensei que me afogariam permaneceram trancadas dentro de mim. Em vez disso, senti algo que não sentia há mais de um ano. Alívio. As semanas seguintes revelaram exatamente o que a família de Marcos pensava de mim. O pai dele contratou um advogado inescrupuloso que tentou me pintar como uma interesseira que se aproveitava do sucesso de Marcos. A ironia seria engraçada se não fosse tão ofensiva. Não tínhamos praticamente nada pelo que brigar. Sem casa, sem economias significativas, apenas minha dívida estudantil e o leasing do carro de luxo dele, que ele não podia pagar. A mãe dele me ligou 3 dias depois que Marcos se mudou. Não para perguntar se eu estava bem, nem para expressar qualquer preocupação com o meu bem-estar, apenas para dar o veredito dela. Foi então que ela me disse que eu era um mau investimento, que eu sempre estive muito abaixo dos padrões da família deles, e que eles estavam aliviados por Marcos finalmente ter caído em si. O pai dele enviou um e-mail que, de alguma forma, era ainda pior, frio, formal, explicando que eu sempre havia sido um empecilho para a trajetória profissional de Marcos e que seria melhor ele se desfazer de mim logo de início. Até o irmão do Marcos parou de responder às minhas mensagens. A família inteira se uniu, reescrevendo nossa história para fazer do Marcos a vítima e de mim a oportunista que fisgou o queridinho deles. As reuniões com os advogados foram humilhantes. Sentada em frente a Marcos, enquanto seu advogado insinuava que eu havia manipulado um jovem ingênuo, que eu havia usado o casamento para ter acesso à riqueza de sua família. Não importa que eu tenha trabalhado durante todo o nosso casamento. Não importa que eu tenha sido quem realmente administrou nosso orçamento enquanto Marcos gastava de forma imprudente com carros, roupas e jantares que não podíamos pagar. Eles queriam me pintar como vilão em uma história na qual eu só havia sido solidário. Eu fiquei com os móveis da loja de usados, as peças das quais Marcos tinha tanta vergonha. Ele manteve seu ego frágil e a aprovação da família. Quando finalmente assinei os papéis do divórcio e saí do escritório daquele advogado, me senti mais leve do que em anos. Eu não aguentava mais me diminuir para pessoas que jamais reconheceriam meu valor. Estava pronta para reconstruir minha vida do zero. O apartamento-estúdio que encontrei ficava em um prédio que já tinha visto dias melhores, provavelmente na década de 1970. O elevador avariava pelo menos uma vez por mês, obrigando-me a carregar as compras por 4 lances de escada. As paredes eram tão finas que eu conseguia ouvir a televisão dos meus vizinhos através do gesso. Conseguia acompanhar toda a rotina noturna deles apenas pelo som. O lugar cheirava a carpete velho e ao que quer que meu vizinho de baixo estivesse cozinhando, que parecia ser repolho, pelo menos 3 noites por semana. Minha cama ficava literalmente a 3 metros do fogão. Eu podia me deitar e ver minha vida inteira num único olhar. Meu salário de assistente social mal dava para pagar o aluguel e as prestações do empréstimo. Depois dessas 2 despesas, me sobravam talvez $300 para o resto. Supermercado, contas de luz, água e gás, transporte, tudo. Aprendi a ser criativa rapidamente. Comia muito arroz e feijão fradinho, e macarrão quando podia pagar. Aprendi quais supermercados reduzem os preços dos produtos frescos em quais dias e planejo minhas compras de acordo.
Usei as mesmas 5 peças de roupa durante a semana até que o tecido começou a ficar fino nos cotovelos e joelhos. Eu ia a pé para o trabalho quando o tempo permitia, economizando o dinheiro da passagem de ônibus para os dias de chuva. Algumas noites eu me sentava na escada de incêndio, o único luxo do apartamento, uma plataforma estreita de metal com vista para um beco, e observava a cidade se movimentar lá embaixo. Naquelas noites, eu me perguntava se tinha feito a escolha certa. Se passar por dificuldades sozinha fosse realmente melhor do que ter conforto financeiro com Marcos, então eu me lembraria da voz dele naquela ligação. A palavra dita baixo, com uma crueldade tão casual. O jeito como ele riu de mim com um amigo, como se eu fosse um erro que ele precisasse corrigir. E eu sabia que não poderia voltar atrás, mesmo que quisesse. Marcos nunca entendeu algo fundamental sobre mim. Eu não tinha medo de lutar. Eu cresci lutando. Eu sabia como sobreviver com quase nada e ainda assim acordar com um propósito. O que eu não tive durante o nosso casamento foi liberdade. Liberdade para fazer minhas próprias escolhas sem ser criticada por cada decisão. Liberdade para investir nos meus sonhos reais em vez de financiar a imagem dele. Liberdade para existir sem um julgamento constante sobre se eu era boa o suficiente, refinada o suficiente, rica o suficiente. Morando naquele minúsculo apartamento-estúdio com paredes finas e carpete velho, eu era pobre. Mas eu era livre. E essa liberdade valia mais do que qualquer coisa que o dinheiro de Marcos pudesse comprar. 3 meses após a finalização do divórcio, fiz algo que Marcos teria ridicularizado impiedosamente: matriculei-me em um programa de pós-graduação em gestão de organizações sem fins lucrativos e políticas públicas, em regime de meio período. Paguei por isso com uma combinação de bolsas de estudo para as quais me candidatei obsessivamente, empréstimos estudantis adicionais que me davam náusea só de pensar em assinar e trabalhando em turnos extras sempre que possível. Minha rotina se tornou absolutamente brutal. Eu trabalhava o dia todo na agência de proteção à criança, saía às 5 da tarde, comia o que dava para comer rapidamente e chegava à aula às 6h30 2 vezes por semana. Nas outras noites, eu estudava durante o intervalo do almoço, escrevia trabalhos à meia-noite, sobrevivia à base de café e orgulho teimoso. Meus colegas de classe eram em sua maioria mais jovens, recém-formados na graduação, com uma energia que eu tinha que gerar através de pura força de vontade. Eles falam sobre seus planos de carreira com um entusiasmo otimista que me fez sentir uma pessoa muito velha aos 29 anos. Eu era o aluno mais velho na maioria das minhas turmas. Aquele que fazia perguntas práticas em vez de teóricas. A pessoa que conectava a cada palestra a casos reais que eu havia de fato acompanhado. A famílias que eu realmente tentei ajudar, a sistemas que eu vi falharem com as pessoas repetidas vezes. Meus professores perceberam isso rapidamente. O Dr. Ramírez, que lecionava liderança em organizações sem fins lucrativos, começou a me pedir para apresentar estudos de caso em sala de aula, a fim de compartilhar exemplos reais do que funcionou e do que não funcionou na prática. O professor Klein me convidou para contribuir com seu projeto de pesquisa sobre práticas de atendimento com foco em traumas. Eu estava constantemente exausta. Algumas manhãs eu acordava e sinceramente não sabia como conseguiria aguentar o resto do dia. Mas eu também estava vivo de uma forma que não me sentia há anos. Eu estava construindo algo que era inteiramente meu. Algo que Marcos não podia tocar, diminuir ou reivindicar como meu. Algumas noites eu adormecia sobre meus livros didáticos. Acordava com tinta borrada no rosto, de onde minha bochecha havia encostado nas páginas. Eu ia cambaleando até o banheiro e me dava conta do meu reflexo no espelho. Cabelo despenteado, rímel borrado, absolutamente nada parecida com a esposa impecável que Marcos havia desejado. E eu sorria ao me tornar algo melhor, alguém com experiência real, credenciais verdadeiras e respeito crescente na minha área. A subida foi gradual e muitas vezes desanimadora. Pequenas vitórias se misturavam com contratempos que, por vezes, pareciam insuperáveis. Fui promovida a assistente social sênior cerca de 8 meses após o divórcio. Isso trouxe mais responsabilidades, mas quase nenhum aumento salarial, talvez uns $50 a mais por contra-cheque. Mas isso significava alguma coisa. Significava que meus supervisores reconheciam meu trabalho. Comecei a apresentar palestras em conferências locais sobre cuidados informados sobre traumas, inicialmente apenas pequenos workshops, talvez para 20 pessoas em uma sala de conferências de hotel.
Mas eu estava construindo uma reputação entre pessoas que realmente valorizavam o trabalho que eu fazia, que entendiam que ajudar famílias vulneráveis era importante. Uma diretora de uma organização sem fins lucrativos chamada Janete Morse entrou em contato comigo após uma das minhas apresentações. Ela dirigia uma organização de médio porte que encaminhava crianças para lares adotivos e disse que minha abordagem para avaliação de traumas era exatamente o que sua agência precisava. Você teria interesse em nos consultar? Perguntou ela, sobre a reformulação de nossos protocolos de colocação? O pagamento foi modesto, $1.500 por um projeto que levaria semanas, mas foi a primeira vez que alguém me pagou pela minha experiência e não apenas pelo meu trabalho. Eu disse sim imediatamente. Esse projeto levou a outro e a outro. Comecei a trabalhar nos fins de semana em projetos de consultoria, construindo um portfólio de mudanças reais. Eu ajudei organizações a implementar melhorias comprovadas na estabilidade dos acolhimentos, na redução do esgotamento profissional dos assistentes sociais e em melhores resultados para as famílias. Mas também houve contratempos. Meses em que despesas inesperadas consumiram completamente tudo que eu havia conseguido economizar. Meu carro quebrou em fevereiro e eu tive que escolher entre consertá-lo ou comer qualquer coisa que não fosse arroz com feijão por um mês. Escolhi o carro porque precisava dele para chegar aos meus locais de consultoria. Fiquei sem plano de saúde por 3 meses porque simplesmente não tinha condições de pagar os prêmios. Eu vivia em constante terror, ainda que latente, de ficar doente ou me machucar, de um acidente destruir tudo que eu estava tentando construir. Em abril, tive um momento de verdadeira fraqueza. Estava sentada no meu apartamento-estúdio, olhando para o saldo da minha conta bancária, que havia caído para menos de $200. Quase liguei para Marcos. Quase perguntei se ele tinha razão, se eu realmente não conseguiria sobreviver sem ele, se tudo aquilo tinha sido um terrível engano. Meu dedo ficou pairando sobre o contato dele no meu celular por provavelmente 5 minutos inteiros. Então liguei para Emma. Diga que eu não estou louco, eu disse quando ela atendeu. Você não está louca, disse ela imediatamente. Você está fazendo algo incrivelmente difícil, sozinha, e está sobrevivendo. Isso não é loucura. Isso é coragem. Estou exausta, admiti, e com medo. E não sei se consigo continuar fazendo isso. Você já está fazendo isso, disse Emma gentilmente. Todos os dias você está fazendo isso, e lutar por algo real é melhor do que viver confortavelmente no desprezo de outra pessoa. Você sabe disso. Ele tinha razão. Eu sabia disso. Eu não liguei para o Marcos. O verdadeiro ponto de virada ocorreu em junho, durante uma cúpula de liderança de organizações sem fins lucrativos no centro da cidade. Eu havia submetido uma proposta para apresentar sobre a reforma do sistema de bem-estar infantil e, de alguma forma, ela foi aceita. Eu estava apavorada. Era um local muito maior do que aqueles a que eu estava acostumada, com a presença de diretores de grandes organizações. Após minha apresentação, uma mulher se aproximou de mim. Ela provavelmente tinha uns 60 anos e vestia um elegante terno que conseguia ser ao mesmo tempo profissional e acessível. Ela tinha um jeito direto e intenso de olhar para as pessoas que me deixava imediatamente nervoso. Sou a doutora Patrícia Ubrobro, disse ela, estendendo a mão. Foi uma apresentação excelente. Eu sabia quem ela era. Todos que trabalhavam com assistência social na região sabiam quem ela era. Ela dirigia uma das empresas de consultoria mais respeitadas e havia escrito livros sobre gestão de organizações sem fins lucrativos que eu estava estudando no meu programa de pós-graduação. Obrigado, consegui dizer. Sua análise foi excelente, continuou ela. Mas sua apresentação precisa ser melhorada. Você se desculpou 3 vezes nos primeiros 5 minutos e qualificou quase todas as suas afirmações. Você está minando sua própria expertise. Senti meu rosto corar de vergonha. Você já pensou em abrir sua própria consultoria? Perguntou o Dr. Ubrobro. Eu ri, na verdade. Não consegui evitar. Mal consigo me alimentar agora. Abrir um negócio parece impossível. A doutora Ubrobro não riu. Ela apenas me olhou com aqueles olhos intensos. Construí minha empresa do 0 a 30 anos, disse ela. Reconheço a ambição quando a vejo. A ambição de verdade, aquela que vem do desejo de fazer mudanças reais, não apenas de receber um salário. Se você realmente quer causar um impacto real,
precisa parar de pensar pequeno. Ela me entregou seu cartão de visitas. Gostaria de ser sua mentora. Sem custo algum. Nos encontraremos mensalmente. Analisarei seu trabalho, a incentivarei a alcançar objetivos maiores e a apresentarei a pessoas que podem ajudá-la. Se tiver interesse. Encarei-a, genuinamente chocada. Por que você faria isso? Porque alguém já fez isso por mim uma vez, disse ela simplesmente. E porque você merece que invistam em você. Você só ainda não sabe disso. Aceitei o cartão com as mãos trêmulas. Aquelas reuniões mensais com o Dr. Ubrobro mudaram tudo. Aquelas reuniões mensais com o Dr. Ubrobro mudaram tudo de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Ela me ensinou a precificar minha experiência, a cobrar o que eu realmente valia, em vez das taxas iniciais, que eu propunha apenas para pedir desculpas e que mal cobriam meu tempo. Ela me ensinou como apresentar propostas a organizações, como entrar em uma sala e apresentar minhas ideias com confiança, em vez de ficar constantemente qualificando cada afirmação com talvez ou eu acho. Mais importante ainda, ela me ensinou a parar de me desculpar por ocupar espaço. Você pede desculpas antes de quase tudo, ela me disse durante nosso terceiro encontro. Pare com isso. Você não está arrependida. Você tem a experiência que essas organizações precisam desesperadamente. Haja como tal. Ela me apresentou a diretores de organizações sem fins lucrativos em sua rede de contatos, pessoas que administravam organizações com orçamentos reais e influência concreta. Ela enviava e-mails dizendo simplesmente: Sophie Jennings é brilhante. Contratem-na. E eles a contratavam. O trabalho de consultoria cresceu de forma constante. Projetos pequenos tornaram-se maiores. Trabalhos pontuais transformaram-se em contratos contínuos. Eu ainda trabalhava em tempo integral na agência de proteção à criança, mas minhas noites e fins de semana eram dedicados a trabalhos de consultoria que, na verdade, pagavam bem. Ao final do meu segundo ano na pós-graduação, eu ganhava mais com consultoria do que com meu emprego fixo. Durante uma de nossas reuniões, o Dr. Ubrobro analisou meus números e disse: Você está pronto. Pronto para quê? Para seguir carreira solo, abra sua própria empresa. Dedique-se a isso em tempo integral. A ideia me aterrorizava. Abandonar um salário estável parecia impossível, imprudente, o tipo de risco que eu não podia me dar ao luxo de correr. Mas o Dr. Ubrobro insistiu. Você já está fazendo o trabalho. Só que está fazendo isso exausto de outro emprego que paga uma fração do seu valor. Deu o salto. 3 anos após o meu divórcio, eu fiz. Dei entrada no pedido de divórcio junto à Agência de Proteção à Criança. Minha supervisora entendeu. Ela tinha me visto construir minha carreira de consultoria e sabia que eu já não precisava mais daquele cargo. Meus colegas organizaram uma pequena festa de despedida para mim e eu chorei porque essas pessoas me apoiaram durante o pior período da minha vida. Em seguida, lancei a Sophie Jennings Consulting, especializada em otimização de serviços sociais. O primeiro ano foi absolutamente precário. Houve meses em que mal consegui cobrir os custos, em que fiquei acordado à noite me perguntando se tinha cometido um erro catastrófico ao abandonar um emprego estável. Mas, aos poucos, a notícia se espalhou. As organizações que eu havia ajudado começaram a compartilhar meu nome com suas redes de contatos. Uma diretora cujo programa de acolhimento familiar eu havia reformulado me recomendou à sua associação profissional. Outra cliente, cujo abrigo para vítimas de violência doméstica eu ajudei a reestruturar, me apresentou a um ou uma de programas de uma fundação. O trabalho cresceu organicamente, baseado em resultados reais, e não em marketing ou contatos. Comecei a receber solicitações de grandes organizações sem fins lucrativos, depois de agências governamentais que buscavam avaliar os serviços contratados e, em seguida, de fundações que queriam avaliar se seus beneficiários eram realmente eficazes. O trabalho era significativo de maneiras que meu emprego anterior jamais havia sido. Eu não estava mais apenas processando casos individuais. Eu estava ajudando a reformular sistemas inteiros, redesenhando procedimentos de admissão que reduziam as barreiras para as famílias, treinando funcionários em abordagens sensíveis ao trauma que realmente funcionavam e implementando sistemas de dados que mostravam o que de fato ajudava as pessoas. E o salário era significativo, mais do que eu jamais imaginei ganhar na área de serviços sociais.
Mudei-me do apartamento estúdio com paredes finas para um apartamento de verdade, com um quarto e janelas grandes que deixam entrar luz natural de verdade. Na primeira manhã em que acordei lá, com a luz do sol invadindo minha cama, eu realmente chorei. Comprei móveis que eu amava. Não peças de design caras que impressionariam alguém, apenas coisas que me faziam feliz. Um sofá confortável em um tom profundo de azul. Estantes para todos os livros que eu vinha guardando em caixas. Uma mesa de cozinha onde eu finalmente pudesse me espalhar e trabalhar. Comecei a viajar, não para resorts de luxo ou destinos impressionantes, mas para lugares que sempre quis conhecer. Fiz trilhas em parques nacionais, explorei pequenas cidades litorâneas, visitei locais históricos. Segui meu próprio ritmo, do meu jeito, sem dar satisfação a ninguém. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me verdadeiramente livre. O reconhecimento profissional veio gradualmente, e depois de repente. No meu 4º ano de atividade, fui convidado a palestrar em uma conferência nacional sobre a reforma do sistema de proteção à infância. Não se tratava de um pequeno workshop, mas sim de uma apresentação principal para uma plateia de centenas de pessoas. Eu estava apavorada. Fiquei nos bastidores com as palmas das mãos suadas e o coração acelerado, convencida de que esqueceria tudo no momento em que pisasse nos holofotes. Mas quando saí e comecei a falar sobre mudanças sistêmicas com foco na superação do trauma, algo mudou. Eu não era mais a Sophie que se desculpava por existir. Eu era a Sophie que sabia exatamente do que estava falando e não tinha medo de dizer. A apresentação foi recebida com uma ovação de pé. Depois disso, uma dúzia de organizações se apresentou para perguntar sobre minha disponibilidade. Uma importante fundação me convidou para participar de seu conselho consultivo, prestando consultoria sobre como eles distribuíam milhões em subsídios para serviços sociais. Publiquei artigos em revistas especializadas que foram efetivamente citados por profissionais da área em seus trabalhos. As universidades começaram a me convidar para dar palestras como professor convidado. Uma universidade me ofereceu um cargo de professor adjunto lecionando gestão de organizações sem fins lucrativos, a mesma área em que eu havia sido o aluno mais velho e com dificuldades apenas alguns anos antes. Eu ministrava uma aula por semestre, compartilhando experiências do mundo real com alunos que me faziam lembrar de mim mesmo quando mais jovem. A mídia local fez uma reportagem sobre minha empresa. O repórter destacou as melhorias mensuráveis que ajudamos as organizações a alcançar, taxas de estabilidade de colocação que aumentaram em 40%, retenção de funcionários que melhorou drasticamente e famílias que de fato receberam ajuda em vez de ficarem perdidas nos trâmites burocráticos. Mas o reconhecimento que mais importou veio dos trabalhadores da linha de frente. Assistentes sociais me disseram que as mudanças que eu ajudei a implementar tornaram seus trabalhos, que pareciam impossíveis, um pouco mais possíveis. Conselheiros que afirmaram que agora poderiam se concentrar em ajudar as pessoas em vez de apenas gerenciar a papelada. Defensores que sentiram que o sistema finalmente os estava apoiando em vez de lutar contra eles. Eu não era famoso nem rico pelos padrões de Marcos. Mas era respeitado por pessoas cujas opiniões realmente importavam para mim. O sucesso externo era visível e mensurável. Mas a transformação interna foi ainda mais profunda. Comecei a perceber como me sentia diferente na minha própria pele. Entrando em reuniões com confiança em vez de me desculpando. Apresentar meus preços sem hesitar ou oferecer desconto de imediato. Discordar de pessoas poderosas quando eu sabia que estava certo. Parei de monitorar cada palavra em busca de possíveis críticas. Parei de me diminuir para deixar os outros confortáveis. Parei de me desculpar por ocupar espaço em ambientes onde eu havia conquistado meu lugar. Entrei na academia não para alcançar um corpo ideal que me tornasse mais aceitável, mas porque queria me sentir forte, e me senti forte física e emocionalmente. Pude perceber a diferença na minha postura, na forma como me movia pelo mundo. Cortei meu cabelo bem curto, no estilo que Marcos teria detestado. Ele sempre insistiu para que eu o mantivesse comprido, dizendo que cabelo curto em mulheres não era feminino. Eu adorei. Me senti eu mesma pela primeira vez em anos. Eu usava roupas que refletiam quem eu era de verdade, profissionais, mas reais, competentes sem ostentar uma riqueza que eu não tinha ou desejava. Comecei a dizer não a coisas que não me serviam. Oportunidades que pareciam impressionantes, mas que me faziam sentir mal, pessoas que queriam minha experiência de graça. Relacionamentos que me exigiam ser menor do que eu era.
E comecei a dizer sim a coisas que me assustavam. Palestras que pareciam grandes demais. Projetos que desafiavam minhas habilidades. Oportunidades que me forçavam a crescer. Eu saía com pessoas ocasionalmente. Nada sério ainda, mas o suficiente para me lembrar de como era estar com homens que apreciavam a força em vez de se sentirem ameaçados por ela. Homens que perguntavam sobre meu trabalho com genuíno interesse, em vez de descartá-lo como deprimente. Homens que me viam como igual, em vez de um fardo. A mudança mais profunda foi inteiramente interna. Parei de esperar permissão para me valorizar. Deixei de precisar de validação externa para saber que eu era suficiente. Parei de medir meu valor pelos padrões de outras pessoas. Deixei de acreditar que a opinião de qualquer outra pessoa sobre mim importava mais do que a minha própria. Emma visitou meu apartamento em um sábado de outubro, quase exatamente 5 anos após o meu divórcio. Ela caminhou por cômodos repletos de luz, observou os móveis que eu mesma havia escolhido, viu os diplomas emoldurados e os prêmios profissionais nas minhas paredes. Cat se emocionou. O quê? Perguntei, preocupado. Nada de ruim, disse ela rapidamente, enxugando os olhos. Veja só este lugar, Sophie. Veja a sua vida. Você sequer se dá conta do que fez? Naquela noite, fizemos o jantar juntos. Ingredientes de verdade que eu comprei porque queria, não porque estavam em promoção. Bebemos um vinho que eu escolhi porque gostei, não porque era a opção mais barata. Você se tornou tudo aquilo que lhe disse que você não poderia ser, disse Emma, erguendo seu copo. E você fez isso completamente sozinha. Eu não tinha pensado nisso exatamente nesses termos, mas ela estava certa. Marcos havia dito, eu não tinha ambição além do meu salário de assistente social. Eu havia construído uma empresa de consultoria bem-sucedida que empregava 6 pessoas e atendia clientes em 3 estados. Ele disse, eu não entendia de imagem ou apresentação. Agora, eu aconselhava organizações sobre desenvolvimento profissional e posicionamento estratégico. Ele disse que eu estava abaixo do seu potencial. Eu havia alcançado um nível em que minha experiência era procurada por organizações às quais ele jamais teria acesso, realizando um trabalho que realmente importava. Mas a verdadeira vitória não foi atingir os seus padrões. Foi perceber que os seus padrões nunca tinham tido qualquer significado. Construí uma vida baseada no impacto, não na imagem. O sucesso era medido pela família, não pelos restaurantes onde eu era reconhecido. Meu valor era determinado pela integridade, não por marcas de grife. Para provar que deixá-lo foi a melhor decisão que você já tomou, disse Emma. Levantei meu copo e fiz um brinde com o dela. A lembrança de que eu nunca precisei da aprovação dele. Brindamos a isso e tinha gosto de liberdade. Aquele brinde com Emma, celebrando a vida que construí inteiramente nos meus próprios termos, pareceu-me um encerramento de um capítulo que finalmente terminei de escrever. Eu pensava em Marcos ocasionalmente, geralmente quando algo me lembrava do nosso casamento, mas ele parecia distante, como alguém que eu conhecera em outra vida. Cerca de 2 meses depois, meu telefone tocou enquanto eu revisava uma proposta de financiamento para um cliente. O nome na tela me fez parar. Jessica Morrison, uma amiga da faculdade com quem eu não falava há mais de um ano. Sophie, disse ela quando atendi, com a voz carregada daquele tom ofegante de quem tem uma fofoca daquelas. Tenho novidades sobre o Marcos. Achei que você gostaria de saber. Meu estômago se contraiu instintivamente, mas mantive a voz neutra. Tudo bem. Theodore Carmichael foi preso. Endireitei-me na cadeira. O quê? Investigadores federais, continuou Jéssica, claramente se divertindo com esse esquema gigantesco de fraude de valores mobiliários. Theodore vinha comandando essa operação sofisticada há anos, fraudando investidores em milhões. Tudo desmoronou na semana passada. Processei essa informação lentamente. Theodore, o homem que Marcos idolatrava, o ídolo que ele moldara ao longo de toda a sua vida para emular, era um criminoso. A empresa inteira está implodindo, continuou Jéssica. A investigação se expandiu e agora inclui outros sócios seniores. Estão declarando falência, haverá demissões em massa e Marcos também. Ela fez uma pausa para criar suspense. Marcos estava na lista. Ele perdeu o emprego, eu disse. Não exatamente uma pergunta. Demitido sem indenização,
sem cartas de recomendação. Toda a sua trajetória profissional foi destruída porque ele se apegou demais a Theodore. Ele postou algo vago nas redes sociais sobre transições inesperadas e novas oportunidades empolgantes, mas todo mundo sabe que acabou para ele. Eu deveria ter sentido alguma coisa. Talvez satisfação ou uma sensação de vitória. Ele disse, eu simplesmente me senti estranhamente vazio. Tem mais, disse Jéssica. A empresa do pai de Marcus também sofreu prejuízos. Eles tinham ligações comerciais com a operação de Theodore. Não foram acusados criminalmente nem nada, mas suas reputações foram prejudicadas. Perderam alguns clientes importantes. A família que me desprezava, que me considerava um mau investimento, estava enfrentando as suas próprias consequências. Obrigado por me contar, eu disse. Imaginei que você gostaria de saber, respondeu Jéssica. Depois de tudo que ele te fez passar, conversamos por mais alguns minutos antes de desligar. Sentei-me ali com o celular na mão, tentando analisar meus sentimentos. Será que eu estava feliz com a queda de Marcus? Triste, mas com a sensação de dever cumprido. Na maior parte do tempo, eu me sentia distante de tudo, como se isso estivesse acontecendo com alguém que eu costumava conhecer, não com alguém que ainda tivesse alguma ligação real com a minha vida. Nos meses seguintes, ouvi fragmentos do desmoronamento de Marcus através de várias conexões. Jéssica ligou novamente algumas semanas depois com novidades. O carro de luxo havia sido retomado. As roupas de grife estavam aparecendo em sites de revenda. Uma conhecida dela reconheceu um terno que Marcus costumava usar em eventos de networking, agora sendo vendido por uma fração do preço que ele havia pago. O apartamento caro para o qual ele se mudou depois do nosso divórcio, aquele que ele mobiliou para impressionar pessoas como Theodore, tornou-se inacessível. Ele foi despejado por falta de pagamento do aluguel. Sua presença nas redes sociais, que antes consistia em fotos impecáveis de eventos de networking e restaurantes caros, ficou completamente em silêncio por meses. Quando ele finalmente postou novamente, foram citações inspiradoras vagas sobre resiliência e reinvenção que não enganaram ninguém. Ele voltou a morar com os pais, relatou Jéssica durante uma de suas atualizações por telefone. Mas, aparentemente, as coisas não estão indo bem. Eles estão furiosos com ele. Por quê? Perguntei, apesar de mim mesma. Eles o culpam por não ter previsto a fraude de Theodore, por ter sido teimoso demais para questionar seu mentor e por envergonhar a família com sua carreira fracassada. Comportamento típico dos Whitfield. Nunca é culpa deles, sempre de outra pessoa. Pensei no telefonema da mãe dele durante o nosso divórcio. Na frieza da voz dela quando me chamou de mau investimento. Fiquei pensando se ela ainda percebe a ironia. Marcus acabou saindo da casa dos pais e foi morar em um apartamento alugado em Queens. Trabalhava em contratos temporários na área financeira que pagavam uma fração do seu salário anterior, aceitando qualquer trabalho que aparecesse enquanto sua reputação profissional permanecia manchada pela associação com o escândalo. Um antigo colega de Marcus, alguém que eu havia encontrado algumas vezes em eventos da empresa, entrou em contato por e-mail. Ele disse que Marcus estava passando por um momento difícil e perguntou se eu sabia, insinuando que eu deveria me sentir na obrigação de verificar como estava meu ex-marido. Respondi educadamente que esperava que Marcus resolvesse as coisas, mas que eu não era a pessoa adequada para oferecer apoio. Um amigo em comum mencionou ter visto Marcus em uma cafeteria no centro da cidade, com uma aparência abatida e mais velha do que realmente era, trabalhando em um laptop com a energia desesperada de alguém tentando se reconstruir do zero. Ele parecia abatido, disse o amigo, como se tivesse envelhecido 10 anos. Jéssica relatou que Marcus estava entrando em contato com pessoas dos tempos da faculdade, tentando se reconectar, presumivelmente buscando oportunidades de networking, tentando reconstruir conexões que ele havia abandonado quando elas não eram mais úteis para sua ascensão profissional. Ele perguntou sobre você, disse ela durante uma das ligações. Minha mão apertou o telefone com mais força. O que ele perguntou? O que você está fazendo agora, se você se casou novamente, se você ainda está trabalhando com assistência social? O tom de Jéssica deixou claro que ela havia percebido a condescendência naquela última pergunta. A forma como me expressei disse tudo o que eu precisava saber. Marcus não conseguia imaginar que eu tivesse tido sucesso sem ele. Não conseguia conceber que a esposa que ele considerava inferior ao seu potencial tivesse, na verdade, ascendido enquanto ele decaía.
Ele ainda me via como a assistente social batalhadora que ele havia deixado para trás. Não fazia ideia de que eu havia construído algo muito mais bem-sucedido do que ele jamais conseguirá. Não senti nenhuma satisfação com seu sofrimento, mas também não senti nenhuma compaixão. Ele construiu toda a sua identidade impressionando pessoas que não se importavam com ele. Mediu seu valor por métricas que se provaram completamente sem sentido quando testadas. Priorizar a imagem em detrimento da essência, o status em detrimento do caráter. A aprovação de Theodore em detrimento de sua própria integridade. Agora ele estava enfrentando as consequências daquelas escolhas. Durante uma das minhas reuniões mensais com o Dr. Ubrobro, mencionei a situação de Marcos. Eu esperava que ela dissesse algo sobre karma ou justiça, sobre ele ter recebido o que merecia. Em vez disso, ela disse algo que mudou completamente minha perspectiva. A queda dele não é a sua vitória, Sophie. Olhei para ela surpresa. Sua vitória aconteceu no momento em que você escolheu construir algo real em vez de buscar a aprovação dele, continuou ela. Suas circunstâncias atuais são apenas a prova de que a vida que ele desejava sempre foi insustentável. Ela recostou-se na cadeira, estudando-me com aqueles olhos intensos que nunca deixavam escapar nada. Pessoas como Marcos e Theodore constroem castelos na areia. Impressionantes à distância, mas sem alicerces para resistir às tempestades. O verdadeiro teste do sucesso não é se você consegue subir quando tudo está indo bem. É se você construiu algo sustentável o suficiente para resistir aos desafios inevitáveis. Refleti sobre minha empresa, minha reputação, meus relacionamentos, todos construídos sobre valor real, em ajudar pessoas, em conhecimento adquirido através de lutas reais. Seu trabalho não pode ser destruído por crises de mercado, escândalos ou mudanças nos círculos sociais, disse o Dr. Ubrobro. Porque ele é construído sobre substância, sobre impacto real. Essa é a diferença entre você e ele. Ela fez uma pausa e acrescentou, mais suavemente, ele provavelmente entrará em contato eventualmente. Homens como ele costumam voltar para as mulheres que descartaram quando suas novas vidas desmoronam. Não vou responder, eu disse imediatamente. Ótimo. Mas quando isso acontecer, lembre-se claramente de quem você se tornou e do que você superou. Seu sucesso nunca foi sobre provar que ele estava errado. Foi sobre provar para si mesma que você nunca precisou da aprovação dele. Assenti com a cabeça, sentindo algo se acomodar dentro de mim. A queda de Marcos não foi minha vitória, porque eu já havia vencido. Não por vê-lo cair, mas por construir algo real enquanto ele estava ocupado demais encenando o sucesso para realmente conquistá-lo. Voltei ao meu trabalho, aos meus clientes, à vida que eu havia criado do nada. E esperei, sabendo que o Dr. Ubrobro provavelmente estava certo. Eventualmente, Marcos entraria em contato. E quando isso acontecesse, eu estaria pronto. O Dr. Ubrobro estava certo. 6 meses depois de eu ter ouvido falar pela primeira vez sobre a queda de Marcos, a mensagem chegou. Eu estava revisando uma proposta de contrato quando meu telefone vibrou com uma notificação do LinkedIn. Quase ignorei. Recebia dezenas de pedidos de conexão e mensagens diariamente de pessoas querendo fazer networking ou apresentar seus serviços, mas o nome me chamou a atenção imediatamente. Marco Whitfield. Meu estômago se contraiu involuntariamente, um reflexo muscular de anos de ansiedade perto dele. Abri a mensagem. Sophie, espero que você esteja bem. Sei que faz muito tempo. Tenho passado por algumas mudanças e gostaria muito de ter a oportunidade de conversar. Que tal um café qualquer dia desses? Marcos. Profissional, distante, como se fossemos ex-colegas em vez de cônjuges divorciados que se destruíram mutuamente. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo, com o cursor pairando sobre o botão de apagar. Uma parte de mim queria ignorar completamente. Deixá-lo na incerteza de se eu sequer tinha visto, se eu me importava o suficiente para responder. Mas, por curiosidade, não se trata de reconciliação. Essa oportunidade já passou há anos. Mas eu estava curiosa para saber que versão dele ele apresentaria. Se ele tinha aprendido alguma coisa, se ele realmente tinha mudado ou se apenas queria algo de mim. Respondi simplesmente, há uma cafeteria perto do meu escritório. Quinta-feira às 14 horas funciona para mim. Neutro. Profissional. No meu território, no meu horário, nos meus termos.
Nos dias que antecedem quinta-feira, examino cuidadosamente minhas próprias motivações. Será que eu ia me gabar de finalmente contar a ele tudo o que havia escondido durante o nosso divórcio? Para esfregar meu sucesso na cara dele? Percebi que não queria nada daquilo. Queria ver se o homem que me considerará inferior ao seu potencial seria capaz de reconhecer no que eu me transformará. E, mais importante ainda, eu queria provar para mim mesma que a opinião dele não tinha mais nenhum poder sobre mim. Chegou quinta-feira. Vesti minhas roupas de trabalho habituais, calças de alfaiataria e uma blusa de seda, profissional, mas confortável. Aquele tipo de roupa que transmitia a mensagem de que eu tinha a vida sob controle, sem precisar me esforçar muito para provar nada. Cheguei à cafeteria 15 minutos antes do horário marcado, pedi meu latte de sempre e escolhi uma mesa perto da janela, onde a luz natural entrava abundantemente. Peguei meu laptop e trabalhei em assuntos de trabalho importantes enquanto esperava, me sentindo completamente calmo. Quando Marcos entrou pela porta exatamente às 2 horas, mal o reconheci. Os ternos caros desapareceram, substituídos por um estilo casual de negócios que parecia desgastado. Calças caqui que já tinham visto dias melhores. Uma camisa de botões que estava amassada apesar dos óbvios esforços para passá-la. A arrogância confiante que ele costumava ostentar, aquela performance de sucesso que ele havia aperfeiçoado, foi substituída por algo vazio. Ele parecia mais velho, não apenas pelos 5 anos que haviam se passado, mas também desgastado pelas lutas de uma forma que nunca havia experimentado antes. Fios grisalhos em seu cabelo que não estavam lá durante nosso casamento. Rugas ao redor dos olhos que denunciavam o estresse e as noites em claro. Ele me viu e se aproximou, com um sorriso incerto. Sophie, obrigado por me conhecer. Claro, respondi de forma neutra, fechando meu laptop. Ele sentou-se à minha frente. Pediu um café normal quando o barista passou. Preto, sem nenhum adicional. Percebi isso porque Marcos costumava pedir bebidas elaboradas, daquelas com várias modificações que demonstravam que ele tinha gostos particulares. Trocamos gentilezas constrangedoras sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre nada que importasse. Então ele pigarreou e começou. Eu sei que não mereço o seu tempo, começou ele. E eu notei imediatamente a abertura, na qual ele se posicionava como humilde, reformado e digno de compaixão. Mas eu queria pedir desculpas por tudo, pela forma como te tratei, pelas coisas que eu disse. Eu estava completamente perdido, correndo atrás de algo que nem importava. Dei um gole no meu café e não disse nada. Apenas o deixei em silêncio para que ele pudesse se distrair. Ele continuou, as palavras saindo atropeladas como se tivesse ensaiado tudo. Perdi meu emprego quando a empresa faliu. Perdi a maior parte das minhas economias em investimentos que deram errado. Meus pais estão furiosos comigo. Quase não nos falamos mais. Estou morando em um apartamento sublocado no Queens, fazendo trabalhos temporários só para me manter à tona. Ele olhou para mim com olhos que esperavam compaixão. Talvez até mesmo resgate. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, eu disse calmamente, sem oferecer mais nada. Algo transpareceu em seu rosto. Talvez decepção por eu não ter corrido imediatamente para confortá-lo. Tem sido muito difícil, insistiu ele. Tive muito tempo para pensar nas minhas escolhas, no que joguei fora. Cheguei, eu disse, dando outro gole de café. Tenho pensado muito em nós, disse Marcos, inclinando-se ligeiramente para a frente. Em como as coisas eram estáveis quando estávamos juntos. Em como você sempre me mantinha com os pés no chão. Em como você fazia tudo parecer administrável. Lá vem ele, pensei. Acho que cometi um grande erro ao deixar você ir, disse ele, baixando a voz para algo que talvez soasse sincero. Nós éramos bons juntos, Sophie. Poderíamos ser de novo. Não houve um pedido de desculpas por me magoar, nem um remorso genuíno pela sua crueldade, apenas um pedido para que eu resolvesse o seu problema atual. Você não me deixou ir, Marcos, eu disse calmamente. Eu te deixei porque você me disse que eu era inferior a você. Ele fez uma careta ao ouvir a linguagem direta. Eu era um idiota. Eu sei disso agora. Estava envolvido com as coisas erradas, medindo sucesso por padrões errados. Mas eu mudei. Vejo as coisas de forma diferente agora. Olhei para ele, olhei mesmo para ele e não senti absolutamente nada.
Nem raiva, nem satisfação, apenas uma leve e distante pena por alguém que, fundamentalmente, ainda não entendia o que tinha dado errado. Marcos, você não mudou, eu disse gentilmente. Você só está sem dinheiro. Há uma diferença. Seu rosto ficou vermelho. Isso não é justo, não é? Mantive a voz calma. Você não me quis quando achou que estava subindo na carreira. Me chamou de peso morto. Disse que eu estava abaixo do seu potencial. Agora que você caiu, de repente se lembra que eu existo. Isso não é crescimento. Isso é desespero. Estou tentando me desculpar. Não preciso do seu pedido de desculpas, interrompi, ainda gentil, mas firme. Eu precisava dele há 5 anos, quando você estava dizendo para sua amiga que eu a arrastei para baixo com minha mentalidade de pobreza. Não, estou bem. Então, é isso. Sua voz se elevou ligeiramente, um tom de desespero se insinuando. Você vai fingir que agora está tudo perfeito para você. Eu sorri, e era sincero. Não estou fingindo. Minha vida é boa, Marcos. Tenho um emprego. Adoro estabilidade financeira. Paz. Construí tudo isso depois que você me disse que eu era pobre demais para entender a verdadeira ambição. Vi a compreensão cruzar seu rosto. O entendimento de que eu não era a mesma mulher que ele havia deixado para trás, que eu havia me tornado muito diferente da versão de mim que ele pensava conhecer. O que você está fazendo agora? Perguntou ele, e eu ouvi uma curiosidade genuína misturada com incredulidade. Eu dirijo minha própria empresa de consultoria. Trabalhamos com organizações sem fins lucrativos e agências governamentais na otimização de serviços sociais. É um trabalho gratificante e bem remunerado. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Eu podia vê-lo processando aquilo, tentando conciliar com a imagem mental de mim lutando sozinha. Isso é ótimo, disse ele, tropeçando nas palavras. Mesmo? Fico feliz por você. Mas seus olhos diziam algo diferente. Diziam que ele esperava me encontrar em dificuldades. Que uma parte dele precisava que eu estivesse em pior situação sem ele. Você já parou para pensar no que poderíamos ter construído juntos? Ele tentou mais uma vez. Se nós dois tivéssemos nos esforçado mais. E lá estávamos nós, reescrevendo a história mais uma vez, fingindo que nosso casamento fracassou por negligência mútua, e não por desprezo dele. Nós dois não falhamos, Marcos, eu disse claramente. Você decidiu que eu não era bom o suficiente para a vida que você queria. Você escolheu a aprovação de Theodore em vez do nosso casamento. Você me considerou inferior a você. Fiz uma pausa. Escolhi não passar a vida me diminuindo por alguém que não conseguia enxergar o meu valor. Levantei-me, peguei meu laptop e minha bolsa, encerrando a reunião nos meus termos. Espero sinceramente que você consiga resolver as coisas, Marcos. Digo isso de coração, mas não posso fazer parte desse processo. Enquanto eu caminhava em direção à porta, ele gritou atrás de mim, sinto muito mesmo, Sophie, por tudo isso. Fiz uma pausa, olhei para trás e o vi sentado sozinho naquela cafeteria, parecendo menor do que jamais o vira. Acredito que sim, eu disse. Espero que você encontre o que procura. Então saí para a tarde ensolarada, sentindo-me mais leve a cada passo. Eu me deparei com um homem que um dia me fez sentir inútil, e não senti nada além de paz. Isso, mais do que qualquer outra coisa, me mostrou que eu realmente tinha superado. Ao sair daquela cafeteria, deixando Marcos sentado sozinho com seus arrependimentos e seu desespero, senti que algo se encaixou. Um último elemento de encerramento que eu nem sabia que ainda precisava. Não voltei imediatamente para o escritório, caminhei, vaguei pela cidade por um tempo, deixando o sol da tarde aquecer meu rosto, observando as pessoas passarem apressadas com suas próprias histórias, lutas e triunfos. Pensei na mulher que eu era 7 anos atrás. Aquela que ficava parada no corredor daquele apartamento apertado, ouvindo o marido dizer que ela não tinha o potencial que merecia. Aquele que ficou sentado sozinho assinando os papéis do divórcio enquanto sua mãe dava seu veredicto gélido sobre ele ser um péssimo investimento. Aquela mulher me lembrava alguém que eu costumava conhecer, alguém por quem eu tinha carinho e por quem eu sentia necessidade de proteger, mas que não era mais alguém que eu era. Minha vida agora está construída sobre alicerces que Marcos jamais compreendeu que existiam.
Dirijo uma empresa de consultoria que emprega 6 pessoas. Todas mulheres de origem humilde que me lembram versões mais jovens de mim mesma. Mulheres que ouviram que o trabalho social era uma profissão para pobres. Que se importar com as pessoas não pagaria as contas. Que elas deveriam escolher carreiras mais práticas. Trabalhamos com organizações sem fins lucrativos em 3 estados, ajudando-as a reformular programas para que realmente sirvam às pessoas, em vez de apenas cumprirem requisitos burocráticos. No ano passado, ajudamos a implementar práticas com foco no tratamento de traumas em agências de acolhimento familiar em 2 condados. Os resultados foram mensuráveis. A estabilidade da colocação das crianças melhorou em 38%. Crianças que permanecem mais tempo em seus lares, sofrem menos perturbações e apresentam melhores resultados. Redesenhamos o processo de admissão em abrigos para vítimas de violência doméstica, o que aumentou a retenção de sobreviventes em 40%. Mulheres que antes ficavam à margem da sociedade agora estavam recebendo ajuda, se mantendo seguras e reconstruindo suas vidas. Capacitamos assistentes sociais em 3 condados em abordagens que reduziram seus índices de esgotamento profissional e melhoraram os resultados para as famílias. Pessoas que estavam prestes a abandonar completamente a área encontraram um novo propósito e melhores ferramentas para realmente ajudar. O trabalho é significativo de maneiras que a carreira de Marcos no setor financeiro jamais foi. Podemos apontar casos específicos de crianças que permaneceram em lares estáveis por mais tempo. Famílias específicas que receberam ajuda em vez de ficarem desamparadas pelo sistema. Pessoas específicas cujas vidas melhoraram visivelmente graças à nossa experiência. Minha renda é suficiente para que eu não me preocupe mais. Nem com aluguel, nem com compras de supermercado, nem com despesas inesperadas. Tenho poupanças que, na verdade, crescem em vez de diminuírem. Contas de aposentadoria, seguro de saúde sem interrupções, estabilidade que construí inteiramente por conta própria. Moro em um apartamento do qual me orgulho muito. Grandes janelas que deixam entrar luz natural. Móveis que refletem meu gosto, e não o de outra pessoa. Livros por toda parte, porque adoro ler. Plantas que, de alguma forma, consigo manter vivas. Um espaço que parece um lar, em vez de um palco. Viajo quando quero. Nada extravagante, mas para lugares que sempre sonhei em conhecer. Passei uma semana fazendo trilhas em Utah na primavera passada. Visitei Portland no outono só porque sempre quis conhecer. Estou planejando uma viagem para o litoral da Carolina do Norte no mês que vem. Estou construindo a vida que Marcos disse que eu era limitada demais para imaginar. E estou fazendo isso sem ele, sem a aprovação dele, sem a validação dele. Assumi o papel da doutora Obrobro para mulheres mais jovens que estão ingressando na área. 3 estudantes de pós-graduação trabalham atualmente comigo como estagiários remunerados, não sendo explorados como mão de obra gratuita, mas sim ocupando cargos remunerados onde aprendem habilidades de consultoria enquanto se envolvem em trabalhos relevantes. Sou mentora de mulheres com históricos semelhantes ao meu. Alunas universitárias de primeira geração que precisam trabalhar em vários empregos para se manterem na faculdade. Jovens bolsistas que conhecem o peso de ser o primeiro da família a obter um diploma. Filhas de operários da construção civil, faxineiras e operários de fábrica a quem disseram que sua compaixão não se traduziria em uma carreira. Ensino-lhes o que o Dr. Obrobro me ensinou, que compaixão é uma habilidade, que ajudar pessoas é um trabalho valioso e que eles podem construir carreiras sustentáveis fazendo coisas significativas. Uma das minhas ex-estagiárias, Maria, acaba de abrir seu próprio escritório especializado em serviços para famílias imigrantes. Outra, Kesha, foi contratada para dirigir a divisão infantil de uma importante organização sem fins lucrativos aos 27 anos. Uma terceira pessoa, Jennifer, está cursando doutorado e pesquisando políticas públicas com foco no tratamento de traumas em nível estadual. Quando me agradecem, quando me dizem que mudei a trajetória de suas vidas, penso na versão de mim que Marcos tentou diminuir. Segundo ele, a mulher não tinha ambições além do salário de assistente social. Estou construindo algo que me sobreviverá. Não um legado de jantares impressionantes, roupas de grife ou reservas nos melhores restaurantes, mas uma melhoria real na forma como atendemos pessoas vulneráveis. E uma geração de profissionais que sabem que seu valor não é medido pela aprovação dos outros. A transformação pessoal vai ainda mais fundo do que o sucesso profissional.
Agora, meus relacionamentos são construídos com base no respeito mútuo, em vez de no desempenho. Amigos que valorizam quem eu sou, não o que eu posso oferecer a eles ou como eu os faço parecer. Pessoas que aparecem quando as coisas ficam difíceis, não apenas quando é conveniente. Eu saio com pessoas ocasionalmente. Nada sério ainda, mas aprendi como estar com homens que apreciam a força em vez de se sentirem ameaçados por ela. Homens que perguntam sobre meu trabalho com genuíno interesse, em vez de o descartarem como deprimente. Homens que me veem como igual, em vez de um fardo. Reconectei-me com partes de mim que havia abandonado durante meu casamento. Voltei a fazer trabalho voluntário no mesmo abrigo onde eu e Marcos nos conhecemos, separando doações e ajudando famílias. Não para enriquecer o currículo ou fazer networking, mas porque me lembra porque este trabalho é importante. Agora leio por prazer, e não apenas para desenvolvimento profissional. Ficção que me transporta para outros mundos. Poesia que me emociona. Memórias que me lembram que todos têm sua própria responsabilidade. Eu rio mais, me preocupo menos, durmo melhor. Às vezes, olho para fotos antigas do meu casamento, aquelas que resgatei da gaveta onde Marcos as havia escondido. Mal reconheci aquela mulher que se fez menor para se adequar à visão cada vez mais restrita que ele tinha de quem eu deveria ser. Mas não estou com raiva dela. Estou grata por ela ter encontrado forças para ir embora. O apartamento onde ouvi Marcos dizer que eu não tinha o potencial que queria não existe mais. Foi substituído por uma casa que é inteiramente minha. A pessoa que acreditava na minha própria avaliação também se foi. Foi substituída por alguém que sabe que seu valor vem de dentro. Marcos agora é um capítulo da minha vida. Um capítulo doloroso que me ensinou exatamente quem eu nunca quero ser e o que eu nunca quero aceitar. Eu não o odeio. De verdade, não o odeio. Não preciso que ele fracasse. Seu sofrimento não me traz alegria. Se ele, de alguma forma, desse uma guinada na vida amanhã, isso não me causaria nenhuma dor. Ele simplesmente não ocupa mais espaço na minha vida emocional. Quando penso no nosso casamento, sinto principalmente tristeza pelos anos que desperdicei tentando ser suficiente para alguém que estava determinado a me achar insuficiente. Mas também sou grata. Grata por sua crueldade ter se tornado tão óbvia que eu não pude ignorá-la. Sou grata por ele ter insistido no divórcio antes que eu desperdiçasse mais anos. Sou grata por sua eventual queda ter acontecido sem que eu estivesse envolvida. A vingança que consegui não foi planejada nem intencional. Eu não orquestrei a queda dele. Nem sequer comemorei quando aconteceu. A vingança foi simplesmente esta: tornei-me tudo aquilo que ele disse que eu não poderia ser. Construí a vida que ele dizia que eu era limitada demais para imaginar. E fiz isso completamente sem ele. Provei para mim mesma, não para ele, mas para mim mesma, que eu nunca fui o problema. O problema eram os seus padrões. Os seus valores eram vazios. A sua visão era superficial. O verdadeiro valor não é medido por quem você impressiona em galas, pelas marcas de grife que usa ou pelos restaurantes caros que reconhecem seu nome. É medido pelo impacto que você causa, pelas pessoas que você ajuda, pela integridade que você mantém quando ninguém está olhando, pela vida que você constrói que reflete quem você realmente é, em vez de quem você finge ser. Eu não preciso que Marcos entenda isso. Não preciso do pedido de desculpas dele, do reconhecimento dele ou do arrependimento dele. Eu só precisava provar isso para mim mesma, e consegui. Naquela noite, eu estava sentada no meu apartamento enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada através das minhas grandes janelas. Eu me servi uma taça de vinho. Um bom vinho, daquele tipo que eu comprava porque gostava, não para impressionar alguém. Meu celular vibrou com uma mensagem da Emma. Jantar neste fim de semana. Sorri e respondi por mensagem. Com certeza. Então abri meu laptop e olhei minha agenda para a semana seguinte. Reuniões com clientes, uma apresentação em uma conferência regional, entrevistas para uma nova posição na minha empresa, um almoço de mentoria com Maria, uma vida plena, uma vida significativa, uma vida construída inteiramente nos meus próprios termos. Ergui meu copo para o quarto vazio, para a mulher que eu costumava ser e para a mulher em que me transformei. A liberdade, eu disse baixinho, e era sincero. Se você torceu por Sophie do começo ao fim por causa dessa história de triunfo silencioso, clique no botão a curtir agora mesmo.
Minha parte favorita foi quando Sophie saiu daquela cafeteria, deixando Marcos sentado sozinho com seus arrependimentos. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.